Fala galera, beleza? Alberto aqui para mais um vídeo. Bom, esse vídeo aqui é para ser um videozinho curto e a gente vai fazer isso aqui com uma série de vídeos em relação àquelas perguntas do vídeo do Balta, em um vídeo específico de cada pergunta, até para dar um pouco mais de profundidade, mas também para não ser algo maçante, então a gente vai fazer alguma coisa mais rápida aqui. Então, basicamente o que eu vou mostrar nesse vídeo aqui é respondendo aquela questão da pergunta o que é IL, né? Então a gente vai falar um pouco sobre Intermediate Language aqui, nada muito profundo, mas algo que você entenda um pouco, consiga ser algo mais palpável para você e que desperte aí para você alguma curiosidade para ir um pouco mais a fundo. Bom, então sem mais delongas, a gente tem aqui uma aplicação console. Essa aplicação console é bem simples. Então, nossa classe program aqui e uma calculadora que a gente definiu aqui. Para isso eu vou fazer o seguinte, deixa eu tirar esse static aqui dessa calculadora só para a gente aproveitar e ver um outro comportamento. Então eu vou aqui criar nossa calculadora, né? Calculadora, igual a new calculadora. E aí calculadora eu vou chamar os métodos aqui de somar e de subtrair. Só que eu tenho que printar na tela, né? Obviamente. Perfeito, então vamos executar aqui esse carinha. E aí, uma vez que a gente executou, a gente tem aqui realmente o valor printado corretamente. Bom, e aí, Alberto, onde é que está essa tal de L? Bom, quando a gente compila nosso assembly, né, ele gera um binário, né? No caso aqui, eu vou mostrar para você ver onde é que está esse binário. Então, fiz um rebuild aqui. Nossa tela de output está aqui mostrando qual foi o binário que foi gerado aqui pela compilação. No caso, essa DLL aqui, que a gente vai carregar ela para um aplicativozinho para a gente conseguir ver. E que aplicativo vai ser esse? Vai ser o DNSpy. Ele é um aplicativo que consegue fazer essa edição de assemblies, então ele consegue fazer a engenharia reversa desse cara, bem, dentre outros recursos aqui, como por exemplo, inclusive rodar a aplicação. Então ele é gratuito, você baixa no GitHub. Tem outros caras como o ILSpy e tal, já usei bastante. Inclusive também o próprio ILDASM, né, que você consegue acessar. Então deixa eu até abrir esse cara aqui. Então tem o ILDASM, né, porque esse aqui já vem nativo aí com a instalação. Ele já está no meu path, então talvez para você não tenha, ou na verdade não está. Mas enfim, é esse cara aqui, o ILDASM. Deixa eu ver se eu consigo acessar aqui. Visual Studio Developer Tools. Aqui no meu computador aparentemente ele não está com essa extensão, esses comandzinho. Pronto, tá aqui. Developer Command Prompt for Visual Studio. Acredito que aqui vai ter o ILDASM. Vamos só confirmar aqui. ILDASM. De fato tem. E aí eu vou pegar aqui, copiar como caminho. Vou copiar aqui. Enfim, ele carregou aqui minha IL. Só que no outro programinha lá a gente vai ter um visual mais bonito e mais agradável de ler. E ali só consegue ver como IL, né? Então vou aqui abrir com o DNSpy. Quando eu vou expandir aqui, a gente consegue ver que ele mostra os namespaces, mostra os tipos e tal. Então, por exemplo, aqui a calculadora, eu vou focar aqui só no método somar. Então, está aqui o método somar, que basicamente mostra todo o código em L aqui. Posso escolher aqui em opções C Sharp, Visual Basic, então ele faz engenharia reversa para essas outras linguagens aqui. E obviamente também mostra o código em L que foi produzido pelo compilador Roslyn do C Sharp. Então, basicamente, o que você vai ver aqui são as instruções do código aqui. Claro que tem as definições do método aqui, algumas outras características de configuração, que, enfim, não é o Windows de falar delas aqui, mas a gente vai ver a questão das instruções aqui que ele fala. Então, por exemplo, para esse caso aqui, quando você bota o mouse em cima de um opcode, você vai ver que o ILSpy, ou para que o DNSpy te dá essa informação sobre o que ele está fazendo. Então a gente vai carregar aqui, ó, loads the argument at index, então the value stack, aqui é a mesma coisa, ele vai carregar o segundo argumento, o add vai fazer justamente a adição desse carinha,
e depois o hatch vai fazer o retorno desse cara. Então, quando esse cara aqui for carregar, ele vai pegar o valor do primeiro parâmetro e vai colocar na stack. Então, vamos imaginar que isso aqui é a minha stack. Quando eu faço aquela primeira execução ali, ele vai colocar o valor do argumento. Então, por exemplo, qual que a gente estava executando aqui, a gente colocou 5 e 5. Então, a minha stack agora vai ter 5 na primeira execução. Aí, na segunda execução, vai ter 5 e 5, que são os dois elementos, porque eu coloquei esse valor na stack, depois esse valor na stack, e aí o somar, que no caso vai ser o ADD, ele vai pegar esses dois valores, vai somar, e no terceiro momento ele vai colocar 10 na stack, ou seja, ele consumiu esses dois valores e colocou o resultado na stack. E aí, por final, o retorno ele vai consumir o valor que está na stack, né? Obter ele, ela no caso vai ficar zerada e vai devolver para quem chamou ele esse valor aqui. Então, bom, isso aqui é uma forma bem simplista de explicar um pouco do como funciona. Então, a Intermediate Language é uma stack-based language, né? Então, se você quiser dar uma pesquisada mais sobre isso aí, se ficar curioso. E, enfim, vamos botar uma cerejinha do bolo aqui para mostrar que... E, Alberto, se eu quiser brincar com esse cara aqui, o que é que eu poderia fazer? Uma das formas bem fáceis de você brincar com isso aqui é aqui dentro do próprio C Sharp. Então, para criar um método aqui usando IL, né, eu vou usar o método aqui, uma classe chamada Dynamic Method. Então, var Dynamic Method igual a new Dynamic Method. E aí, para ele, a gente precisa passar alguns valores, que é nome, tipo de retorno e os tipos de entrada. Os tipos de retorno é um int, então, mas vamos primeiro definir o nome do método aqui, multiplicar. O tipo de retorno vai ser um inteiro e o tipo de entrada vão ser, no caso, dois inteiros. Lembra? Ó, tipo de saída um inteiro e dois entradas que são inteiros aqui. Então, eu vou colocar aqui como terceiro argumento os dois inteiros. Então, pronto, aqui a gente tem os dois inteiros. E aí, para começar a escrever o corpo desse método, a gente pede o getILGenerator aqui. Então, ILGenerator é com esse cara que a gente vai começar a poder criar, de fato, o corpo do método. E para isso a gente vai usar o emit. Existem várias outras opções aqui, mas enfim, isso aqui é para ser bem básico. E aqui eu já vou começar a escrever algo bem semelhante com isso aqui. E aí, para poder passar o emit, ele recebe um opcode. E aí, os opcodes que tem disponível, a gente consegue acessar através dessa classe aqui, opcodes, e aí pegar os valores. Então, primeiro a gente vai pegar o argumento 0. E a gente depois vai pegar o argumento 1. E aí você deve estar perguntando, Alberto, por que está pegando 0 e 1 ao invés de 1 e 2, que é o que ele estava fazendo? Já já eu vou explicar um pouco mais sobre isso. Vou fazer a multiplicação. Veja que ele tem outras opções de multiplicação aqui com overflows, com overflow não, sem sinal, enfim. Também se quiser dar uma pesquisada sobre isso. Então, por exemplo, inclusive eu tenho uma curiosidade sobre o compilador do Visual Studio e do Visual Basic e do C Sharp, que em uma dessas operações matemáticas ele usa um opcode diferente do outro. Não tenho certeza aqui qual é que é, não sei se é a soma, enfim, que ele usa um com overflow e o outro não usa. E, por exemplo, no C Sharp lança a exceção e no Visual Basic não lança. Ou, não tenho certeza qual, mas eu sei que é alguma coisa bem nessa linha. E aí, por final, a gente vai usar o hatch aqui. Pronto, com isso aqui a gente tem nosso método construído, a gente só precisa ter ele de alguma forma acessível. E para poder acessar esse cara, a gente vai usar o Dynamic Method aqui e pedir para ele gerar o delegate para a gente. Então, create delegate, aqui para a gente vai criar o delegate, né? E eu vou conseguir acessar ele aqui. Então, para isso, eu preciso passar um tipo, né? Está aqui pedindo o tipo do delegate aqui. E aí, no caso, eu vou dizer que vai ser um func, porque assim que a gente passa já um delegate nativo aqui, né, do próprio .NET, eu poderia criar o meu, mas enfim, não faz muito sentido. E aí, por que são três índices aqui? Porque é o tipo de saída e os dois tipos de entrada. Então, falta só a gente colocar um type off aqui, né, obviamente. E aí também a gente vai precisar fazer o cast aqui, só para a gente poder acessar ele de forma mais fácil aqui. Então aqui eu tenho o meu multiplicar, e aí agora eu vou só fazer um write line aqui de 10, de 5 e 5, né, que é o valor que a gente usou ali
nos outros caras. Então eu vou dar um Ctrl F5 aqui para executar. E aí de fato ó, a gente teve 10, 0 e 25 aqui. Então bacana, funcionou nosso método aqui. Mas Alberto, explica aí por que, que aqui foi 0 e aqui foi 1. Bom, vou explicar aqui por que, que foi 0. Eu vou colocar aqui um private int read only int valor igual a 5. Em vez de somar só esses valores, eu vou somar todos eles com, ou fazer a subtração. Vamos fazer um rebuild aqui desse cara. Pronto, rebuildou. Vou pedir aqui para ele recarregar todos os assemblies. E agora, ó, veja que agora nossa classe tem o valor somar aqui. E agora, de fato, o código mudou drasticamente aqui em relação àquele outro, aquela versão que a gente tinha. Se a gente for ver que ele primeiro começa fazendo load arg0, que ele está carregando o primeiro argumento que esse método tem à disposição. E quem é esse primeiro argumento? Esse primeiro argumento é esse carinha aqui, é o this. Então, por padrão, a execução já passa a própria classe como argumento aí para ela que as outras coisas possam ser acessadas. E a partir disso eu faço o load field aqui. Então ele vai fazer o load field do valor, que é da classe calculadora. Então ele vai pegar o valor justamente desse cara aqui, que no caso é o argumento 0 e no caso é o this aqui para esse cara. E aí segue o hash, né? Coloca o cara, adiciona, depois coloca o cara e adiciona aqui de novo todos os valores. A gente poderia escrever esse método aqui de uma forma diferente. Vamos até colocar um outro cara aqui, fazer um int c, e em vez de chamar esse cara aqui, vamos fazer o c. Vamos recompilar de novo e pedir para ele recarregar lá e vamos ver o que aqui ficou. Opa, ele está pedindo aqui 5, certo? Ok, recompilou, recarrega os assemblies. E como é que ficou somar agora? Pronto, somar. Agora ele fez assim, ó, carregou 1, carregou 2, adicionou e carregou o 3 aqui. Então ele carregou esses dois primeiros caras, fez a subtração, manteve. Agora a minha stack tem somente um carinha, né, que é o valor dessa soma, e depois soma com o terceiro cara fazendo o add aqui e depois retorna. Então muda aqui. E aí vamos lá só ver por que é o this que ele faz isso aqui. A partir do momento que eu chegar aqui e colocar static nesses caras só para garantir de fato aqui que não vai ter this, e aí esse valor obviamente precisa ser estático também. Vamos tirar aqui o C, tira o C daqui também. E agora a gente pode fazer o último ajuste aqui. Recompilou. E aí lembra ó, que a gente está com 1, 2 e 3 aqui. Ó, 1, 2 e 3. Então vamos lá recarregar. E agora o que é que a gente vai ter? 0 e 1 e o outro é load field. A gente está fazendo load field aqui do valor, né? Então push the static field on the valuation stack. Então tá vendo que ele começou do 0 aqui, ó. Então, enfim, aquilo ali demonstra que de fato quem ele estava carregando era o this para poder carregar os valores que são de fato daquela classe. Então acho que por esse vídeo é só. Espero que vocês tenham gostado aí dessas curiosidades aí e tenham um pouco mais de interesse para adentrar nesse mundo, porque geralmente é importante você conhecer um pouco de L, até para você tirar algumas dúvidas, como por exemplo, eu vou trocar isso aqui para block method, né? E aí vou recompilar de novo aqui essa operação. Depois que eu fizer essa recompilação, vamos lá recarregar os assemblies aqui. Aliás, eu vou até fazer o seguinte, eu vou comentar toda essa parte aqui só para a gente garantir mesmo que foi recompilado aqui, até para ficar provado para vocês. Então vamos lá, recarregar. Ok, então vamos aqui na classe program, o que é que tem? Só temos um cara que printa o hello world, então não tem mais nada além disso. E aí a gente vai dar uma olhada aqui na nossa classe somar,
olha, já começa a aparecer uns caras interessantes aqui. Mas enfim, a gente consegue ver aqui que de fato não existe nenhuma alteração de um cara com o outro. Por que, que não existe essa alteração? Porque no caso o IL que vai ser gerado não tem nenhum interesse em saber se esse cara aqui foi gerado como expression body ou não. Na verdade, isso aqui é só um syntax sugar. Quando o compilador for gerar esse código, ele vai gerar o código baseado em L. E em L não sabe se aquele método é um body method ou um expression body method. Então, enfim, isso não influencia para ele. Bom, galera, vamos ficar por aqui. Enfim, se você ficou com alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Até o próximo vídeo.